Em 2021, o perfeito será visto em você. Quando eu recebi o convite para estar ministrando aqui hoje, o Senhor me fez lembrar de um versículo, um texto que está lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 até o versículo 9. E o Senhor me fez lembrar desse texto com uma frase. O Senhor falou no meu coração: há esperança. E aí eu comecei a meditar nessa frase que o Senhor estava falando, que o Senhor estava ministrando. E eu comecei a pensar sobre o que é esperança. E de que forma que essa esperança, ela se manifesta na vida das pessoas. De que forma que o Espírito de Deus, ele revela essa esperança ao mundo através das pessoas. E eu quero estar lendo com vocês lá em Jó, no capítulo 14, eu vou ler numa versão que é a Bíblia Viva, é uma versão um pouco mais simplificada, mais fácil da gente entender, e diz assim, ó: até uma árvore tem esperança, se é cortada, ela pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas, mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma planta nova. Aleluia. Quando eu li esse texto hoje à tarde, eu comecei a imaginar a figura de uma árvore. Se nós pudéssemos entender ou imaginar o que uma árvore pensa, ou se é que ela pensa, né? Não sei, acho que não. Mas se ela pensasse, e ela estivesse lá plantada no meio de um jardim, e de repente ela começasse a observar, se aproximando delas, algumas pessoas, com um facão na mão, com serra elétrica, e chegando perto dela. E de repente essas pessoas começassem a tirar os frutos daquela árvore. E depois elas começassem a chacoalhar aquela árvore e pegando aquele facão, aquela serra, começaram a cortar os galhos dela. E se aquela árvore pudesse pensar e sentir alguma coisa, eu acredito que ela estaria pensando assim: não tem problema vocês fazerem isso comigo, porque em breve eu voltarei a crescer, voltarei a florescer e voltarei a frutificar. Por quê? Porque esse é o ciclo de Deus para uma planta. Amém? Esse é o projeto de Deus. O ciclo de Deus é esse. Por isso que Jó, e eu acho muito interessante quando nós pensamos que foi Jó que falou essa frase, que escreveu esse texto, porque nós estamos falando de um homem que estava com a sua vida totalmente virada do avesso. Nós estamos vivendo um período hoje na história da humanidade, em que, como eu falei há pouco, as pessoas estão com medo, estão inseguras. Muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão vendo a sua economia reduzir, muitas pessoas estão enfermas. E aí alguém vem falar de esperança. E Deus, ele é tão tremendo, porque essa passagem de esperança que está na Bíblia foi escrita por Jó. Um homem que viu a sua família sendo diluída. Um homem que perdeu todos os seus filhos. Um homem que viu a sua vida, as suas posses sendo arrancadas. Um homem que viu a sua economia ir do tudo para o nada, da noite para o dia. E quando parecia que não tinha o que mais de ruim acontecer com Jó, a Bíblia fala que ele foi acometido de uma enfermidade.
que arrancou ele também do convívio da sua casa. E ele passou a viver sozinho, isolado. E quando Jó escreve esse texto, num primeiro momento ele estava falando de si mesmo. Era como se Jó estivesse dizendo assim: eu sou essa árvore que foi cortada. Eu sou essa árvore que secou. E a única coisa que precisa para que todo esse cenário seja transformado é um pouco de água. E eu estou esperando por essa água. Eu tentei nessa tarde pensar um pouquinho como uma árvore, mas o Senhor falou assim: não pense como uma árvore. Pense como um projeto que eu estabeleci para a humanidade. A capacidade de recomeçar, a capacidade de se levantar do nada. Eu coloquei dentro do homem a força de superar todas as dificuldades do dia a dia. Deus começou a falar: eu coloquei dentro de vocês a capacidade de enxergar aonde ninguém vê nada. De contemplar a vida num cenário de morte. Mas sabe qual é o grande problema que nós estamos enfrentando? É porque o cenário de medo, ele paralisa as pessoas. O cenário de medo, ele causa cegueira nas pessoas. O cenário de medo, ele tenta atingir diretamente a nossa esperança. Eu lembrava de um texto na Bíblia lá em Gênesis, quando Abraão ele coloca para fora da sua casa a sua serva Agar com seu filho Ismael. E a Bíblia fala que ele deu a ela um pouco de pão, uma botija com água e mandou ela embora. E ela partiu. Começou a andar pelo deserto. E a hora que ela teve fome, que o menino teve fome, eles comeram o pão. A hora que ela teve sede, o menino teve sede, eles tomaram a água. E continuaram andando. Até que acabou a água, acabou o pão. E a Bíblia diz que Agar, num episódio típico de alguém que está com medo, ela se sentou e colocou o seu filho a uma distância de mais ou menos 50 metros dela, e ficou olhando para o filho e chorando. Por quê? Porque aquele era o fim da linha para ela. Ali era o fim daquela história. Eu fico imaginando Agar sentada olhando para o filho e observando aquela cena. O filho dela já era um adolescente na época. E ela lembrando da infância dele, lembrando da gestação, do dia que o menino nasceu, e de como ela era feliz na casa de Abraão, e passando tudo aquilo na cabeça dela, e ao mesmo tempo ela se deparava com um cenário de morte. O fim da linha chegou. Até que a Bíblia diz que o Senhor chamou Agar pelo nome. Por 3 vezes ele chamou Agar pelo nome. E ele disse para Agar: Agar, esse não é o fim da linha. Eu só preciso de uma atitude sua hoje. Erga a sua cabeça. Olha que tremendo isso, irmãos. Deus falou assim: Agar, olha para o céu. Não. Deus não chamou Agar para olhar para o céu. Deus falou assim: Agar, olha para frente. Porque ainda há sinal de esperança. Existe um cenário à sua frente, Agar, que você não conseguiu enxergar porque os seus olhos estavam olhando para baixo. E ele disse: Agar, olha. E a Bíblia diz que no mesmo instante ela levantou a cabeça e ela se deparou com um poço logo adiante dela. Irmãos, algo tremendo de Deus estava acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara quando ela diz que Agar levantou e viu o poço.
Ou seja, Deus não criou um cenário de esperança, de milagre para ela, após ter falado com ela. O cenário estava pronto, o poço já estava cavado, já tinha água, era ela que não enxergava. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Você que está nos acompanhando pela TV Rica, eu quero dizer para você que todo cenário de milagre, de transformação que você precisa para a sua vida, o Senhor já construiu. Ele não quer cavar um poço na tua frente para você olhar e falar: meu Deus, como Deus é tremendo, Ele cava poços. Não, Ele só te convida a levantar a sua cabeça, porque quando você levanta os seus olhos e você abre os seus olhos espirituais e deixa que o medo seja arrancado da sua vida, você consegue contemplar toda a provisão que Deus já preparou para você. Eu fico imaginando Agar falando assim: Deus, como que o Senhor fez esse poço? Não, Agar, eu não fiz, ele estava aí. Sabe quando você olha uma solução de algo para a tua vida e você pensa assim: meu Deus, anos tentando avançar nessa situação, anos tentando avançar nesse projeto, e a resposta estava aqui, só eu que não vi. Você já falou isso alguma vez? Só eu que não enxerguei. É exatamente isso, irmãos. O medo cega, o medo paralisa, o medo rouba a nossa esperança. Tiago, mas legal, você está falando de esperança, mas afinal, o que é esperança? Eu fui procurar o significado de esperança. E diz assim: esperança significa confiança, expectativa e perspectiva. Dentre essas três palavras que fazem parte do contexto do que é esperança, eu gosto muito da palavra perspectiva. O que é perspectiva? Perspectiva nada mais é do que a capacidade de observar algo por todos os lados. Quando você pega, por exemplo, num desenho, e você faz um desenho, você enxerga só a face daquele desenho, amém? Mas se você cria uma perspectiva daquele desenho, é como se você estivesse dando aquele desenho uma outra dimensão. Você começa a ter uma nova visão a partir daquele desenho, porque agora você já não vê mais só a parte plana dele. Você começa a ver a parte lateral, você começa a ver ele de cima, você começa a ver ele por baixo, você começa a ter uma nova dimensão. Então, se nós podemos de alguma forma tentar entender essa palavra esperança, esperança significa a capacidade que Deus nos dá de olhar o cenário por todos os lados. E quando eu olho para um cenário por todas as suas perspectivas, eu consigo entender que a realidade daquele cenário não é o que está na minha frente, mas é o que pode ser construído e edificado a partir daquilo. É como se nós tivéssemos acesso ao final da obra pronta, e temos o acesso ao final da obra pronta, né? E a partir daquela obra pronta, nós voltamos para um desenho que está começando. É Deus dizendo para mim e para você assim: olha, não observe o cenário a partir de uma visão reta, de uma visão única. Entenda que nesse cenário eu já construí o projeto todo, ele já está pronto. E olha que tremendo, porque quando Jó fala a respeito desse texto, ele cita uma situação que talvez para mim, para você, para a maioria das pessoas é muito fácil de entender. Você tem uma árvore, você cortou essa árvore morreu. Parece que é isso. Ou vamos ser sinceros, quantos de nós que olha, por exemplo, um toco de árvore no meio da rua,
ou num pasto, no campo, e nós olhamos para ela como, nossa, que árvore cheia de vida. Alguém fala isso? Você olha para a árvore, está só o toco dela lá. Aí você passa e fala, meu Deus, que árvore cheia de vida. É isso que nós falamos? Sim ou não? Não. Nós olhamos e falamos, meu Deus, que dó dessa árvore. Não sobrou nada dela. Não é assim? Então o cenário natural do que Jó estava falando era simples. Por quê? Ele estava falando de si, amém? Ele estava falando, eu perdi família, eu perdi minhas posses, eu perdi meu gado, perdi meus filhos, perdi minha saúde. E todo mundo olhava para Jó e dizia, ô Jó, quando que você vai morrer? Que dia vai ser seu enterro? É o fim da linha. Jó estava criando aqui um novo cenário a partir de uma experiência pessoal. E esse cenário ele foi muito bem desenvolvido muito depois de Jó, quando João escreveu o livro de Apocalipse. E ele falava a respeito de Jesus. E ele reproduzia o que Jesus ia ministrando e ia falando para ele. Em Apocalipse capítulo 22, no versículo 13, o próprio Jesus, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O que Jesus estava falando de si mesmo? Ei Jó, você lembra quando você olhava para você, como todo mundo olhava para você, como uma árvore morta, e você enxergou vida? Então eu sou o começo e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus estava dando uma nova perspectiva de olharmos para as situações. Semana passada eu recebi um cliente em casa e quando ele chegou, primeira pergunta normal, né, de todo mundo, e aí, tudo bem? A resposta dele foi mais ou menos. Eu falei, por quê? Funcionário da LG, fábrica está fechando, e ele desempregado. E eu comecei a conversar alguns minutos com ele, e eu falei para ele assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que esse é o fim da linha? Nós não estamos falando do fim da linha para você, eu falei para ele. Você já parou para olhar o cenário de oportunidades que está surgindo diante de você a partir de um desligamento dessa fábrica? Você já parou para olhar? Você já parou para olhar, meu irmão, você que está aqui, você que está aí na internet assistindo, você já parou para olhar o cenário de oportunidades extraordinárias que Deus está colocando diante de você a partir de um ponto final de alguma coisa? A partir de uma porta que está se fechando, a partir de um cenário que talvez aos olhos de todo mundo pode ser trágico, mas Deus está criando diante de nós um cenário de oportunidades extraordinárias. E eu quero dizer para você aqui hoje, assim como Deus falou com Agar lá naquele deserto, ei, levanta a sua cabeça e vê. Abra os seus olhos e contemple. Porque eu já coloquei esse cenário diante de você. Acesse tudo isso. Viva essa realidade. Não pare no medo. E o Senhor falava comigo assim: muito tem se falado nesses dias sobre realidades momentâneas.
que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração com uma outra palavrinha que chama cenários. Se você ligar a televisão, se você acessar a sua rede social, se você for ver um documentário, um jornal, ou se você parar para conversar com alguém, na rua, na fila do banco, em qualquer lugar, provavelmente essa palavra cenário ela vai surgir na conversa. O cenário econômico, o cenário político, o cenário da saúde. E o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra cenário. E Ele dizia assim: os cenários são condições criadas para ofuscar uma realidade. O que é cenário? Eu fui olhar no dicionário. Cenário significa um conjunto de elementos visuais que compõem o espaço onde se apresenta um grande espetáculo teatral, televisivo, cinematográfico. Ou seja, são recursos visuais, coisas que você começa a ver no dia a dia, que compõem um lugar onde uma grande peça está sendo apresentada. E é fato que nós vivemos hoje, na história da humanidade, talvez um dos piores momentos que se possa conhecer. Mas eu posso falar uma coisa para você? Isso nada mais é do que um grande cenário. Você quer ver por que é um grande cenário? Colossenses capítulo 2, versículo 17, diz assim: Paulo estava falando sobre toda a movimentação do antigo pacto. E ele diz assim: toda essa movimentação do antigo pacto eram preceitos apenas temporários, que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade que é Cristo. Aí eu pergunto para você, qual é a realidade do mundo hoje? A realidade são os cenários? Ou a realidade é Cristo? Paulo está dizendo que a realidade é Cristo. Ou seja, se a realidade é Cristo, eu não posso mais olhar para os cenários. Eu não posso mais ser atraído pelas luzes dessa grande peça teatral que o mundo está criando. Porque há uma realidade, e essa realidade ela é presente, ela é atuante. E essa realidade se manifesta através de um organismo vivo chamado igreja. A igreja do Senhor é a expressão máxima da realidade na terra. E você quer ver como essa palavrinha ela causa um certo desconforto em todo mundo? Você vai conversar com alguém e você pergunta para a pessoa assim: e aí, o que você acha de tudo isso que está acontecendo? Aí a pessoa diz assim: eu não vejo a hora de nós conseguirmos voltar à normalidade das coisas, não é? Aí você liga a televisão e lá na televisão falam assim: o novo normal. Como assim, novo normal? Não, porque as coisas precisam voltar a acontecer. Aí eu pergunto uma coisa para você: como a igreja de Cristo seria capaz de entender uma volta à normalidade? Como? Tiago, mas como assim? O que você quer dizer? O que eu quero dizer para você é que a igreja nunca parou. E se a igreja não parou, ela não precisa voltar. E aí, irmãos, os cristãos, os crentes da face da terra, estão orando, pedindo a Deus, que a gente possa voltar ao normal. Não tem como voltar o que não parou. A igreja está em movimento, está atuante. A igreja está curando os enfermos, a igreja está orando pelos doentes, a igreja está chorando com quem chora, está consolando quem precisa de consolo, a igreja está alimentando quem tem fome.
Os médicos da igreja estão atendendo, as psicólogas estão atendendo, os professores estão ensinando, os ministros estão ministrando, os evangelistas estão evangelizando. A igreja está em movimento, os profetas profetizando. Então nós não vamos voltar a nada, porque nós estamos avançando. E quem parou ficou para trás, porque nós estamos andando, nós estamos avançando em Cristo. A igreja não para. A porta do templo pode fechar, mas a igreja não para. Jesus disse um dia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E as portas do inferno não estão prevalecendo, porque a igreja não é uma estrutura física. A igreja é um organismo vivo, que quando terminar essa reunião, que quando desligar a luzinha daquela câmera, você na sua casa continua sendo esse organismo vivo. Você amanhã vai levantar, vai trabalhar, e lá no seu trabalho você continua sendo a manifestação visível de um Deus invisível. É o Cristo vivo, governando a face da terra, através da minha vida, através da tua vida. Nós não estamos parados. Nós não temos 1 ano e pouco perdido, porque nós não perdemos tempo. Nós estamos avançando. Então, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo numa situação em que você está vendo tudo paralisado, em que você está vendo um cenário fechado, em que você está vendo portas fechadas, eu quero dizer para você: abra os seus olhos, levante a sua cabeça. É um tempo de novos negócios, é um tempo de novas portas. É um tempo que Deus está levando pessoas para as universidades. É um tempo em que portas estão sendo abertas, em que famílias estão sendo formadas, filhos estão sendo edificados. Nós não estamos parados. Não se contente com a realidade desse teatro que está desenhado. Não, essa não é a tua realidade, não é a minha realidade. Há quem goste desse cenário, né? Porque tem pessoas que, como precisam sempre de alguma coisa para se apoiar, elas se apoiam tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Mas a igreja do Senhor não tem apoio. A igreja do Senhor não caminha com muleta. Porque a igreja do Senhor tem um fundamento, esse fundamento é Cristo, e esse fundamento nos governa, e Ele nos movimenta. Quero caminhar para o final, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Jesus escreveu, deixou esse texto, que está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, porque Jesus ele começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Essa palavra, essa expressão não se turbe, ela significa não fique agitado. Ou seja, Jesus estava falando assim: não permita que o seu coração fique agitado. Irmão, a cada 10 pessoas que você conhece, 8 estão com o coração agitado, preocupadas. Jesus está dizendo assim: não. Ele não diz assim: se caso você conseguir.
Ou ele também não diz assim, tente fazer assim. Ele disse não. Por que que ele disse não? Porque a sua palavra é para nós uma garantia de que é possível. Então quando ele diz, não deixe o seu coração agitado, ele estava dizendo assim, eu estou dizendo para você que é possível não agitar o seu coração. E aí ele continua, e ele diz assim, crede em Deus. Olha só, essa palavra crede, o significado dela, a expressão dela, significa assim, confiar o seu próprio bem-estar a Cristo. E traz uma ideia de esperança e expectativa. Então Jesus está dizendo assim, não deixe o seu coração agitado, e confie o seu bem-estar a mim. Não são as coisas, não é a sua conta bancária, não é a casa que você mora, não é o trabalho que você tem, mas é Cristo. Ele diz, vem, confia o seu bem-estar a mim, coloque as suas expectativas em mim, coloque a sua esperança em mim. Jesus estava dizendo assim, se você deixar que eu cuide do seu bem-estar, eu vou dar a você o acesso a todas as coisas. Uau! Não é tempo de se trancar. É tempo de avançar. Não se turbe, não deixe seu coração agitado. Confie o seu bem-estar a mim. E aí ele continua dizendo assim, confie também o seu bem-estar a Deus. E aí ele continua, na casa do meu pai há muitas moradas. Irmãos, essa parte ela é tremenda. Porque se você ler ao pé da letra o que está escrito aqui, você vai sentar, cruzar as pernas e falar assim, ai, como eu desejo que esse dia que isso tudo um dia possa acontecer comigo. Essa palavra casa, ela significa, no original é oikia, que traz o sentido de uma morada em que se estabelece uma família. Jesus não estava falando de um tempo que ainda está por vir. Não, ele disse assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Ou seja, ele disse, em mim vocês encontrarão uma família. Uau! Há uma família reservada para mim e para você nele. E ele continua dizendo assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então a palavra casa significa estabelecer uma família. E a palavra moradas não é um monte de casinha. Dá a entender, num primeiro momento que você lê, você fica imaginando Jesus com uma colher de pedreiro na mão, uma enxada, virando massa e levantando, construindo casinhas. Ah, irmão, como eu já pensei nessas casinhas na vida. E aí um dia o Senhor começou a ministrar sobre esse texto, e ele falou assim, vai ler o que está escrito. E eu fui só ler o que estava escrito. E no original, essa palavra moradas, ela faz referência ao corpo, onde Jesus e o Pai passam a habitar, fazendo daquela vida uma morada permanente. Quando Jesus diz assim, na casa do meu pai tem muitas moradas, ele estava dizendo assim, há um lugar de descanso em mim, aonde eu vou habitar e você poderá habitar também. As moradas que Jesus fala em João capítulo 14, não são as casinhas celestiais, mas ele estava fazendo referência à sua vida,
que um dia ele viria morar. Lembra, João 14, ele escreveu antes da cruz. Então ele estava falando a respeito de um tempo que iria acontecer. E que realmente aconteceu. Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado. E quando o Espírito Santo foi derramado, foi estabelecido o cumprimento dessa palavra. É uma casa chamada igreja. É um corpo, um organismo vivo, aonde essa casa existe muitas moradas. Olha só, é uma casa chamada igreja, muitas moradas. Eu sou uma dessas moradas, e você é uma dessas moradas, e você que está aí na TV Rica é uma dessas moradas. E para que serve essa morada? Para que Ele possa habitar permanentemente. Ele habita em mim, Ele habita em você. Nós somos a casa dEle, nós somos a morada do Espírito. Nós somos a manifestação de Deus na face da terra. Tem pessoas que acordam pela manhã e vai ler as notícias para ver como que vai ser o seu dia. O que será que aconteceu ontem? Como será que está o cenário hoje? Como está o cenário econômico? Como que está o cenário político hoje? Eu tenho uma notícia para você. Os maiores traumas que estão sendo causados na humanidade nos últimos meses, ele tem sido relatado todos os dias através de siglas. Algumas siglas que fazem as pessoas tremerem. STF é uma delas. OMS, CPI, PGR, TRF. Você já ouviu falar muito dessas siglas, né? Treme, tem gente tremendo quando ouve essas coisas. E aí o Senhor falou assim comigo: tem uma sigla legal para vocês aprenderem. E eu escrevi aqui, a sigla é GDCR. É o governo do Cristo ressurreto. Porque quando nós somos estabelecidos nesse governo, não tem mais nada que nos faça temer. Eu não estou sujeito ao cenário político da minha nação. Eu não estou sujeito ao cenário econômico da minha nação. Eu não estou sujeito ao cenário das mídias da minha nação. Eu estou sujeito ao governo do Cristo ressurreto, que vive e reina para todo sempre. É Ele quem me governa. É Ele quem nos estabelece aonde nós estamos. Tiago, mas eu fui mandado embora do meu serviço, estou desempregado, estou em casa. Foi Ele que te estabeleceu dentro de casa. Tiago, Deus abriu uma porta para mim, eu estou começando um novo negócio. Deus estabeleceu você nesse lugar. Deus te estabelece nesse lugar para que você manifeste o governo dele na face da terra. Isso é esperança. Fica de pé no seu lugar. Em 2021, o perfeito será visto em você.